Esse vídeo é para demonstrar a aplicação que eu desenvolvi para a entrega do desafio da aceleração global Dev 2 da Avanade. Ele foi desenvolvido em Angular e o que ele faz? Ele, através de uma API pública, ele demonstra informações diárias sobre os números totais da Covid-19 no Brasil. Basta você clicar aqui ou digitar uma data, clicar em consultar, esses dados vão ser carregados da API. Então, vem o total de casos, de mortes, de suspeitos e casos descartados por estado. O usuário clicando aqui no cabeçalho, ele pode ordenar por qualquer uma das colunas. E aqui desse lado tem o total geral nessa data no Brasil. Alterando a data, clicando em consultar, ele vai carregar dessa outra data. Esse aplicativo, ele contém então aqui um componente que é o cabeçalho, ele contém esse outro componente onde o usuário seleciona a data, esse outro que exibe a tabela, e esse outro que exibe o total e um rodapé. Eu vou demonstrar rapidamente um pouco do código para mostrar a estrutura, como foi feito essa aplicação. O meu app module aqui, eu carrego os módulos principais, o shared module e o covid info module. O shared module, eu importei aqui todos os componentes e módulos do Angular Material que eu utilizei. Configurei também a data para o Select Date, no formato brasileiro. E eu já implementei aqui no Covid Info Módulo todos os componentes que são demonstrados lá na tela. O Covid Info, que é o principal, o TableFs, que é a tabela, o Select Date e o Total Brasil. Tá? Eu criei esse módulo de rotas aqui, o Covid Info Routing Module, onde eu determino que a rota principal aqui vai ter o Covid Info Component, e dentro aqui do app Routing Module eu carreguei utilizando o Lazy Loading esse módulo Covid Info. No caminho vazio dele principal eu redirecionei para o Covid Info, então ele vai exibir aquele Covid Info dentro do template aqui no Router Outlet. O header ficou separado aqui e o footer aqui. Então, aqui eu tenho essa estrutura, correto? E dentro, então, do Covid Info Component, eu vou mostrar aqui o template dele. Eu tenho, então, o Select Date, a tabela e o total do Brasil. Para carregar os dados, eu utilizei esse Covid Service, que ele vai lá na API através do HTTP Client e carrega os dados. Ele recebe como parâmetro a data no formato que a API exigiu. Tá? Aqui dentro do shared eu criei aqui uma pequena função que já pega a data e coloca nesse formato. Tá? Criei também um pipe format number que exibe os números já separando os milhares. Tá? E aqui dentro do componente da tabela eu tenho um data source. Esse componente ele foi gerado pelo próprio schematics que tem lá na documentação do Angular Material. Eu fiz algumas alterações nele, não utilizei o mesmo padrão que ele tinha implementado inicialmente. Né? Aqui no Select Date, eu tenho, então, o input, e toda vez que esse input é alterado, ele emite aqui também um output. Esse output ele é lido pelo componente do Covid Info e ele executa dentro do TableFs o método. Cadê aqui o TableFs? Ele executa um método load data. O load data vai lá no serviço, carrega os dados atualizados da API e já exibe e também já atualiza os dois observables que eu uso para exibir se está carregando os dados e para calcular o total. Então, aqui no componente Total Brasil, eu subscrevi naquele Behavior Subject como um observable. Toda vez que ele emite um novo valor, eu uso aqui um reduce dentro da array para calcular o total de casos que é exibido lá para o usuário. Então, ficou bem simples a estrutura, né? Um pequeno aplicação bem simplesinha, que foi com o que foi requisitado no desafio. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do GitHub, ele está como um repositório público lá, e o link da